Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Obrigado, meu irmão. Da casa de teu pai e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhes acresceram em Harã, e saíram a fim de irem à terra de Canaã. E à terra de Canaã chegaram. Passou Abrão pela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, estavam os cananeus na terra. Apareceu, porém, o Senhor a Abraão e disse: e tua semente darei, a tua semente darei esta terra. Abraão, pois, edificou ali um altar ao Senhor. Ele aparecera. Deixa eu só me orientar aqui. Que lhe aparecera. Então passou dali para o monte ao oriente de Betel e armou a sua tenda, ficando-lhe Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois continuou Abrão o seu caminho, seguindo ainda para o sul. Ora, havia fome naquela terra. Abrão, pois, desceu ao Egito para peregrinar ali, porquanto era grande a fome na terra. Quando ele estava prestes a entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E acontecerá que, quando os egípcios te virem, dirão: esta é mulher dele, e me matarão a mim. Mas a ti te guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma em atenção a ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios que a mulher era muito formosa. Até os príncipes de Faraó a viram e gabaram-na diante dele. E foi levada a mulher para a casa de Faraó. E ele tratou bem a Abrão por causa dela. E este veio a ter ovelhas, bois e jumentos, servos e servas, jumentos e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou o Faraó a Abrão e disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste: é minha irmã, de maneira que a tomei para ser minha mulher? Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus guardas a respeito dele, os quais o despediram a ele e a sua mulher e a tudo o que tinha. Amém? Agora peço que os irmãos também possam abrir no texto de Gênesis capítulo 20, versículo 12. Abraão passa pela mesma situação com Abimeleque. E lá com Abimeleque, ele tem a mesma estratégia. Ele se apaixona, ele se interessa por Sarai, agora Sara, e ele tem a mesma estratégia. Olha, diga que é minha irmã. E então, acontece a mesma situação, o Senhor vem, interfere, e ele vai cobrar da mesma forma. E aí, Abraão se justifica. Além disso, ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, ainda que não de minha mãe, e veio a ser a minha mulher. Amém? Só para a gente ver que assim, apesar de Abraão estar numa condição de medo,
foi uma situação, foi uma estratégia que ele usou numa questão de sobrevivência, mas só para a gente buscar entender essa referência de Abraão dizendo que Sara, na verdade, era sua irmã, quando na verdade sim, ela era sua irmã, só que sua meia-irmã. Amém? Então, o que temos aqui com relação ao texto? Em primeiro lugar, a história de Abraão é amplamente conhecida, o pai da fé, sem ele nenhum de nós estaríamos aqui. Ah, mas vão falar, não, mas no caso, se não fosse Noa, nenhum de nós estaríamos aqui. Sim, no sentido literal da coisa, sim. Na questão espiritual, aí avançamos um pouco mais, porque não é simplesmente, não que seja, vamos dizer assim, não tenha sido algo pequeno, amém? Não estou desmerecendo o que Noa fez, o que Noé fez. Só que Abraão, ele vai num nível além, num nível mais profundo, porque ele passa a ter agora uma intimidade profunda com o Senhor, algo que nenhum homem até então tinha experimentado de ser da forma como foi com Abraão. Porque Abraão creu de uma tal forma, porque não é só que Abraão creu, ele creu a ponto de sair da terra onde ele estava, no meio da parentela onde ele estava, para sair de uma terra que era a Babilônia, que hoje seria o Iraque, para ir para uma terra a qual ele não sabia. Vai. E ele foi. E aí o Senhor direciona ele para a terra dos cananeus, que também não era lá essa maravilha toda. Era um povo violento. Os povos eram povos violentos, era um costume tribal, né? Defender aquela coisa bem territorialista, né? Tipo, aquela coisa de briga entre tribos mesmo. Lógico, tem o seu comércio, mas cada um quer o seu espaço. Ninguém quer perder o seu espaço, ninguém quer perder o seu território. E assim foi com Abraão. Então ele foi para uma terra de um outro povo. Lembrando, não tinha essa coisa bem bairrista, bem territorialista. Ele saiu de uma outra terra, de um outro povo, com determinados costumes, e vai para uma outra terra, para um outro povo, para uma região que era, obviamente, avessa a ele. Avessa quem ele era. Só que o Senhor fala o quê? Vai. Lerlerá, vá por ti mesmo, vá para o teu próprio bem. Mas Abraão não foi simplesmente porque ele quis ir. Ele acordou de manhã e falou, vou para onde? Vou porque eu quero. Vou para onde eu quero ir, do jeito que eu quero. Não, ele ouviu o chamado e foi. E é interessante que quando a gente vai falar de promessa é uma coisa muito importante da gente compreender que a promessa, ela tem um fundamento. Qual é o fundamento? O bem que te é prometido. Quando eu digo bem, não entenda como um bem material, tá? No caso de Abraão, era a única coisa que Abraão não tinha, era o quê? Um filho. E isso não tem valor financeiro. Abraão era um homem muito rico. Ele era um homem casado, feliz em seu casamento, mas não tinha filho. E ele vivia em paz com isso. Ele vivia em paz nesse sentido. Até que ele começa a ser confrontado que ele não tinha para quem deixar descendência a não ser para o Damasceno Eliezer. E aí ele começa a ter conflitos. Lógico, eu digo começa a ter no sentido de estar escrito, porque são 75 anos de vida, né? Não é agora que ele já é um velho que ele vai reclamar da vida. Com certeza ele reclamou a vida inteira, de alguma forma, aquilo incomodava ele. Entendeu? Não digo reclamar de se lamentar, mas era algo que com certeza fazia falta para ele. Tanto que quando Deus fala, olha, vai para onde eu estou te mandando e eu de ti farei uma grande nação. Ele, assim, obedeceu. Ele creu. E por que eu falei a questão da promessa? A promessa não é necessariamente o bem que te é oferecido ou a bênção que te é fornecida, mas sim quem promete.
é o caráter de quem promete. Por quê? Por que a gente agora está passando por um período eleitoral? Por que tem muita desconfiança com relação ao político? Gente, por favor, eleição. O que a gente ouve a vida inteira? Isso é papo de político que promete e não cumpre. Logo, tem caráter para você falar assim, não, esse cara prometeu, ele foi lá e fez. Ele fez tudo aquilo que ele prometeu. A gente não vê isso e nem vai ver, por N fatores. Mas realmente a gente não vê. Agora, Deus prometeu para Abraão e fez. Deus prometeu a Abraão um filho e deu a ele um filho. E como se não bastasse dizer que ele teria o filho, ele ainda falou, o filho é da tua esposa. E assim teve. E o Senhor ainda vai além nessa paraxá que fala assim, olha, o nome dele ainda vai ser Isaac. Porque você e a sua esposa riram. Naquele contexto ainda vai falar, porque ela riu. Mas a gente vê em toda a paraxá que Abraão também riu da promessa. Então, assim, a promessa, ela tem a base, ela tem a importância, na verdade, de quem promete. Quem promete é o que vai ser, aquele que vai ser, vamos dizer assim, que vai confirmar o que é prometido. Todo mundo aqui já passou, a gente fala muito isso, de vez em quando eu falo isso quando estou ministrando. Todo mundo aqui, de alguma forma, em algum momento, já ouviu alguma profetada, já ouviu alguma promessa que não se cumpriu, não é assim? E se foi prometido e não foi cumprido, a única certeza que a gente tem é o quê? Que não foi Deus quem falou, não foi Deus quem prometeu. Amém? Então, dando continuidade aqui, é interessante que Abraão sai e Ló sai com ele. Ló, o seu sobrinho, sai com ele. Muito se fala a respeito de Ló. Ló não era para ter ido, ou Abraão vacilou de ter levado Ló com ele e tudo mais. Só que a gente deve se esquecer, e muitos inclusive imputam em Ló a culpa de problemas que Abraão teve em sua vida. Como a gente vai ver no capítulo 13, no capítulo seguinte, você vai ver que os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a discutir a respeito do local onde eles estavam. Porque a terra não seria boa o suficiente, ou não seria grande o suficiente para comportar as duas tribos, vamos dizer assim, os dois grupos. E aí aquela coisa, olha, essa terra é pequena demais para nós dois. Vamos decidir. Decidiram como? Na moeda, no palitinho, no pedra, papel e tesoura? Não. Abraão chegou e falou de uma forma bem humilde, inclusive. Lembrando, ele era tio de Ló. Ele tinha toda a autoridade para falar, meu querido, vai, eu fico aqui. Só que ele faz o seguinte, escolhe. Você tem a Campina Verde de Sodoma ou você tem a terra de Hebrom. E ele escolhe natural. A briga era entre pastores de gado. Em quem que ele pensou? No gado. Então falou, não, vamos ter uma terra com uma Campina Verde, bonita, mas o povo de lá era extremamente violento, mau, ruim. E aí vem a consequência, né? Mais à frente a gente sabe que a terra de Sodoma não ficou famosa por ser um lugar tranquilo, né? Ficou famosa pelo Senhor fazer chover saraiva de fogo e enxofre e fazer daquele lugar uma desolação, porque o povo daquele lugar era tão ruim que queria, né, durante uma passagem que a gente vai ver também nos profetas, vão falar que uma das culpas de Sodoma era que ele não abençoava o órfão, necessitado e a viúva, não fazia o bem pelo próximo. Só que o que é relatado no livro de Gênesis a respeito da família de Ló é que o povo era ruim o suficiente para querer ter relações com os anjos do Senhor, que eram belos demais, e eles queriam ter essa experiência. Lembrando, a figura dos anjos era uma figura de homens,
E eles falaram, olha, a gente quer ter relação com esses homens. Tamanho do absurdo do lugar. Ok? Então, assim, era um povo que não fazia o bem ao próximo? Mas não era só esse o pecado deles. Assim, no sentido, era pecado em muitas instâncias, em muitas formas diferentes. Amém? Então, assim, Ló escolhe a campina de Sodoma e logo posteriormente tem a briga entre os... A briga não, né? A guerra, a batalha. A primeira guerra mundial. 4 reis contra 5 reis. Não é pouca coisa, não é terra, não é território contra território. É juntar 4 daqui, é juntar 5 de lá e literalmente acontecer de tudo. Certo? E aí, o pequeno, o jovem, o moço, Abrão, esse menino, é chamado para a batalha, porque ele está no vigor da sua vida, né? Chamar aquele homem de 75 anos para a batalha, e ele levanta os seus 318 pastores, homens, mercenários, 318 pastores é universal, deixa para lá. Então assim, ele pega os seus 318 mercenários e vão para a guerra. E lá eles vencem essa batalha, porque Abrão não ia entrar na guerra. Abrão não tinha nada a ver com isso. Até que alguém fala, olha, Ló está lá em Sodoma, preso, e a gente precisa fazer alguma coisa. E aí Abrão, desceu da rede, tirou a pantufa, desligou a Netflix e foi lá ajudar Ló. O resto da história a gente já sabe, né? Mais para frente também a gente vê outras situações a respeito disso. Mas, quando ele retorna da matança dos reis, e aí eu peço que os irmãos possam abrir no livro de Hebreus, capítulo 7. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, quando também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, Melquisedeque, e é depois também rei de Salém, que seria Jerusalém nos tempos de hoje, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias e nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanecesse sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos, e os que de entre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimo os homens que morrem, ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Ou seja, Levi era bisneto de Abraão, né? Isaac, Jacó, Levi, certo? Então, filho, neto, bisneto. Levi, bisneto de Abraão, ou seja, nem sonhava em nascer, mas por ser da descendência de Abraão, é como se o próprio Levi desse os dízimos a Melquisedeque. Só que me chama a atenção nessa passagem é o quê? Quem é Melquisedeque? Quando a gente vai ler a passagem, não precisa nem abrir não, mantenha aí que eu vou passar aqui com vocês.
quando está voltando, ele lá em Gênesis 14, versículo 17. Depois que Abrão voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. São duas situações, né? Então, ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou a Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abraão: Dá-me a mim as pessoas e os bens, toma-os para ti. Abraão, porém, respondeu ao rei de Sodoma: Levanto minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, jurando que não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, nem um fio, nem uma correia de sapato, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Entenda, são duas situações diferentes, amém? Ao rei de Sodoma, eu não quero nada. Agora, os despojos deem àqueles que lutaram comigo. Agora eu não quero nada de você, para que você nunca venha a dizer que eu enriqueci a Abraão. Ou seja, eu não dependo de você. Agora, a relação dele com Melquisedeque, não sei se vocês repararam, Melquisedeque passa como um vento. Ele vem, traz pão e vinho, recebe o dízimo e continua o texto falando com o rei de Sodoma. Abraão continua o texto falando, pode ler, a gente leu aqui de forma corrida e a gente viu isso. Então, assim, Melquisedeque, ele entra como um figurante. Sabe aquele figurante que entra no filme só para falar assim, olha, ele foi por ali? É quase isso. Melquisedeque entra na história, sai da história como um vento. Só que quando a gente analisa, e detalhe, o restante da Bíblia inteira não se fala de Melquisedeque, a não ser em Hebreus. E em Hebreus eu acho lindo porque fala isso. Quem é esse Melquisedeque? Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ou seja, não tem registro dele. Ele não tem pai. Quem é pai de Melquisedeque? Quem é mãe de Melquisedeque? Ele morre quando? Ele nasce quando? E por que eu trouxe isso? Porque entra aí uma discussão que é válida. E aí cabe a cada um fazer da forma que quiser. De acordo com a literatura judaica, quem é Melquisedeque? Sem, não é isso? Shem, filho de Noa. Só que pelo texto de Hebreus, não pode ser Shem. Pelo texto de Hebreus, não pode ser Shem. Agora, é com cada um. É Hebreus ou é literatura? Não sei. Realmente eu não sei. Eu, Tiago, tendo a crer na palavra. Por quê? Literatura é interpretação. E interpretação qualquer um pode ter. Agora, se eu creio que a palavra é viva e verdadeira, amém. Aí é de cada um. Amém? Agora, uma coisa é importante, deixando bem claro. Então é ignorável totalmente a respeito de Shem? Não. Pode pegar o texto de Gênesis. Vai falar que Sem, quando sai da arca, ele tem 102 anos quando ele gera, se eu não me engano, Arfaxade, que é filho dele. E diz que logo depois ele vive mais 500 anos. Logo ele morre com 602 anos. Se for contar a questão da genealogia, o tempo de vida de cada um, Sem foi contemporâneo de Abraão, ele foi por idade,
Ele foi contemporâneo de Abraão? Sim. De Isaac? Sim. De Jacó? Sim. De José? Sim. Até o povo ir para o Egito, Sem ainda estava vivo, com plena saúde. Agora, eu posso dizer que Sem foi um homem importante? Foi. Eu posso dizer que Sem foi um homem de Deus naquele tempo? Sim. O que eu não posso, Tiago, tá? Tiago, não tem como eu afirmar, através da Bíblia, que Sem e Melquisedeque são a mesma pessoa. Entendeu? Eu posso dizer que são duas pessoas importantes. Dizer que é a mesma, eu estou indo contra o texto de Hebreus. Amém? Só isso. Não é para levantar discussão, mas repito, estou me baseando no texto, que é texto. Amém? Vamos prosseguindo aqui. Outra coisa importante. Abraão é dado a Abraão duas promessas. Quais são as duas promessas? Na verdade, é a mesma promessa, feita de duas formas diferentes, ditas de duas formas diferentes. Abraão, sai e conta o pó da terra, conta e vê se pode. Consegues, então? Você consegue contar? Então, assim será a tua descendência. Então, isso está em Gênesis 13, essa passagem está em Gênesis 13, de 14 a 16, que diz assim: E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os olhos e olha desde o lugar onde está para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre, e farei a tua descendência como o pó da terra. Logo mais à frente, em Gênesis 15, de 1 a 6, a palavra do Senhor diz assim, capítulo 15, versículo 1. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, teu galardão será grandíssimo. Então disse Abrão: Ó Senhor Deus, que me darás visto que morro sem filhos, e o herdeiro de minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: A mim não me tens dado filhos, eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, esse será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: Olha agora para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. E acrescentou-lhe: Assim será a tua descendência. Amém? E creu Abrão no Senhor, e ele imputou-lhe isto como justiça. Amém? Primeiro, o Senhor dá a mesma promessa de duas formas diferentes. Conta o pó da terra, conta as estrelas do céu. O pastor Alexandre recentemente estava falando sobre isso. Falando sobre os dois tipos de descendência de Abraão. A descendência da carne, a descendência genealógica, ok? Porque vai falar de algo terreno, algo tátil, algo concreto. E vai falar sobre as estrelas do céu, algo espiritual. Amém? Porque a natureza do eterno é uma natureza espiritual. Então, para Abraão vai ter filhos na carne, filhos espirituais, porque benditas em ti serão todas as famílias da terra, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a pergunta que fica e a gente já falou muito sobre isso aqui, existe alguma diferença entre as duas, além da questão física, propriamente dito? Ou seja, é mais importante ser um do que ser o outro? É óbvio que não. Porque senão, assim, o Eterno estaria fazendo acepção de pessoas. Então é melhor ser judeu do que ser enxertado? Ou é melhor ser enxertado do que ser judeu? É melhor,
muitas vezes a gente veio nessa discussão, o pastor tem falado muito disso no sábado. É melhor ser igreja ou é melhor ser judeu? No final das contas, é importante ser, sabe o quê? Ser do Senhor, ser do reino, ser do alto. Lembra o que o Mashiach fala para Nicodemos? Importante é que nasçamos do alto. Lembra o que Cristo fala para a samaritana? A samaritana vai falar que a salvação vem de quem? Dos judeus, não é isso? E aí qual é a resposta de Yeshua para ela? Sim, disseste bem. Mas chegará o tempo em que não adorarão nem aqui neste monte, que era o Monte Gerizim, onde o povo samaritano adorava a Deus da forma deles, e nem no Monte Sião, que era onde os judeus adoravam o Senhor. Mas chegará o tempo, e esse tempo é chegado, onde o Senhor tem buscado aqueles que adoram em espírito e em verdade. Então, o que mais importa? Ser judeu ou ser grego? Né? Como Paulo vai usar essa referência em Romanos 3. Então, é mais importante ser judeu ou ser grego? Vamos ler o texto? Acho que vai ficar melhor, mais bem explicado. Romanos 3. Que é bom que não fica nas minhas palavras. É bom que dá tempo de eu beber uma água. Amém? Romanos 3, que por sinal é um dos textos da Haftarah, não, da Brit, né? É texto sugerido da Brit para essa paraxá. Qual logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para com a glória sua, porque sou eu ainda julgado também porque sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos, como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. A condenação desses é justa. Só para ficar esclarecido só esse versículo, quando está falando, como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos. Ou seja, é a fofoca que rola aí, é que a gente fala isso. Olha o que estão dizendo que a gente fala. Façamos males para que venham bens? Não. A condenação desses é justa. Ou seja, olha o que eles estão falando de nós. Então é justo que eles sejam julgados de forma justa pelo Senhor? Sim. E que sejam condenados assim? Amém. Pois que somos nós, então, mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos
se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. A sua garganta é um sepulcro aberto. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz ao que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca seja fechada e que todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele, pois pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde logo está a jactância? Ou seja, cadê o orgulho? É excluído. Por qual lei? Das obras? Não, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Também dos gentios. Certamente, se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, porque pela fé estabelecemos a lei. E repito, onde está a jactância? Onde está o orgulho? Sabe por quê? Experiência minha, tá? Ninguém me contou. Quando comecei na restauração, a minha vida foi seguir lei, só a lei. E pela lei viver, e pela lei morrer, porque pela lei, e pela lei, e pela lei, e pela lei, e pela lei. Só que só pela lei, não sei se já contaram isso para vocês, vem o orgulho, vem a vaidade, vem a arrogância, porque se eu estou dentro da lei, logo eu estou santo. Logo, quem se santificou? Eu, pela mão de Cristo, pela obra de Cristo, ou pela minha própria força? Pelo meu próprio desejo, pela minha própria vontade? Então, se sou eu que faço e sou eu que tenho o resultado, logo, eu me orgulho disso. É natural. E repito, experiência minha. Não significa dizer que todo mundo vai ser assim. Eu passei por isso. Repito, você, o irmãozinho do lado, o irmãozinho de casa, pode não passar, mas eu passei. Até que Deus é tremendo demais. Até que tendo contato, muitas vezes, com irmãos que não têm contato, que não têm entendimento de obras de lei, que não têm entendimento mais aprofundado a respeito da palavra do Senhor, eu vejo claramente Deus agindo na vida deles e não agindo da mesma forma na minha. E o que isso foi importante? Foi importante numa coisa chamada humildade. De reconhecer,
olha, realmente, Deus usou o irmão que fala Jesus, que é analfabeto, que não conhece a palavra de Deus, mas eu vejo Deus agindo na vida dele de uma forma mais profunda do que na minha. Tem explicação? Pergunta, de coração, tem explicação? Sim ou não? Não. E é exatamente isso é que mostra o quanto Deus é maravilhoso. Porque se dependesse só da minha força, o Deus sou eu. Percebe? O Senhor sou eu. Porque se sou eu que sei, se sou eu que sou, bom, então vem cá que eu vou te abençoar. Vem cá que sou eu que vou fazer na tua vida. Vem cá que sou eu o fator determinante, porque sou eu o camisa 10 do universo. Sou eu. Vem cá. Se aninha aqui que sou eu. Aí o Senhor chega e fala, não é você. Dá licença? Porque tem um povo que está dependendo de mim. Entende? E muitas vezes, sim, acontece isso. E muitas vezes, sim, acontece isso. Então, assim, repito, estou aqui abrindo o coração para falar de uma experiência minha. Cada um tem a sua. Cada um sabe o seu caminhar com o Senhor. Então, o que eu posso dizer é que, independente de como for, independente de como seja, a interpretação, como eu falei, questão de literaturas, seja judaica ou cristã, tá? Que interpretação é interpretação, é de cada um, ou é de um grupo, enfim. Seja a interpretação, seja a palavra pura e viva como ela é. A gente precisa estar firme no Senhor. E a gente precisa ter o entendimento de que somos, como Abraão foi, estrangeiro nessa terra. Qual é a sua identidade? Qual é a minha identidade? A minha identidade é do Senhor. A minha identidade é do alto. A sua identidade é do alto. Quem está do teu lado, a identidade dele é do alto. Quem está em casa e não pôde vir hoje, a identidade é do alto. E a cada dia tem que ser do alto. E a gente está passando por um período muito complicado, muito turbulento em relação ao nosso redor. E a gente precisa, a cada dia, estar mais firme com o Senhor. Porque, vamos falar a verdade, chegou um ponto em que estamos, é que não importa se você é judeu ou se você é cristão, não importa se você é, como eu falei, judeu ou grego, não importa. Olha lá, e o vento levou para Beth. Desculpa. Então, assim, quebrou todo o clima, né? Então, assim, estamos vivendo um tempo bem complexo, bem turbulento. Então, assim, estejam firmes, estejam vigilantes, né? Ser prudente, ser atento, astuto, como diz a palavra. Fique atento à palavra do Senhor. Cuidado com profecias e profetadas, porque nesse momento acontece profecia para os dois lados. Eu vejo um período assim que vai acontecer isso. Eu vejo um período assado que vai acontecer tal coisa. A gente vê, seja onde for. Internet é um terreno incrivelmente fértil para a gente ver todo tipo de coisa.
Agora, apenas uma eu vi falar de forma verdadeira. Profeta, a ponto da gente não entender quando ela falou. Quando, na verdade, ela disse que quem ganhar não vai ganhar e quem perder não vai perder. Porque no final, todo mundo vai perder. Na época a gente não entendeu. Chegou o tempo do cumprimento da profecia da Dilma. Amém? Brincadeiras à parte. Agora falando sério. Pessoal, vamos ficar firmes no Senhor. Porque tempos difíceis exigem que tenhamos posicionamentos firmes e pensando não apenas no nosso próprio umbigo, pensando em quem está ao nosso redor. Porque sim, pode prejudicar quem está na sua cadeirinha ao teu lado aí. Pode prejudicar de alguma forma. E repito, é um tempo que a gente precisa voltar a entender que nós somos estrangeiros nessa terra e que nós nascemos do alto. Amém?